Como evitar a retenção de placenta e como tratá-la? Tem o nome da pessoa ou não? O nome é Priscila Schaeffer. Bom, gente, nós estamos aqui com algumas questões que o pessoal enviou aí agora recentemente. A primeira questão aqui é da Priscila. Ela manda uma pergunta bem geral. Nós vamos ler aqui e vamos tentar responder naquilo que for possível agora nesse momento. Ela coloca aqui como evitar a retenção de placenta e como tratá-la. Bom, Priscila, a primeira questão é o seguinte: nós temos que lembrar que o conceito de etiologia de retenção de placenta, todas as etiologias, na verdade, elas podem ser resumidas num problema particular que está relacionado à questão imunológica dos animais. Em 90% dos casos, quando você tem retenção de placenta que se segue a um parto onde a fêmea expulsou sozinha a cria, se a placenta não foi liberada, certo? Após um parto onde a cria foi expulsa normalmente, em 90% das vezes o problema está relacionado a uma questão imunológica, Então, as causas são geralmente de fundo imunológico. O que nós podemos apontar aí como causas de fundo imunológico que vão levar à retenção de placenta? Uma das primeiras e mais importantes causas de depressão imunológica estão relacionadas à questão ambiental, estresse térmico, aumento de cortisol elevado. Então, por isso que nós temos um aumento na ocorrência dessas retenções, principalmente em gado de leite, em raças menos adaptadas a climas tropicais, nas épocas mais quentes do ano e principalmente em situações onde a ambiência não é adequada. Então, estresse térmico, em primeiro lugar, é uma condição que leva muito à retenção de placenta por causa de perda de qualidade no sistema imunológico. Outra situação que leva à retenção de placenta, nós estamos falando de deficiência de substâncias que são substâncias antioxidantes, principalmente selênio, vitamina E, vitamina A, certo? Essas substâncias em deficiência, elas vão prejudicar a atividade neutrofílica, e quando a gente tem problema de neutrófilo, nós estamos falando da primeira célula de defesa do sistema imunológico, também vai levar as vacas a ter uma maior ocorrência de retenção de placenta, e outras questões relacionadas também à questão de nutrição, mas mais gerais. Se a gente pudesse falar aqui, talvez, de causas principais de retenção de placenta, duas das principais seria, todas elas voltando a falar, que estão relacionadas à questão imunológica, mas estão relacionadas principalmente a estresse térmico e deficiência principalmente de substâncias antioxidantes. Tratamento de retenção de placenta é outra questão que, diferentemente de qualquer outra patologia, esse tratamento ele nunca vai visar, certo, a causa da retenção. A causa atuou antes do parto. Nós estamos tratando da vaca depois do parto. Nunca se trata a causa de retenção de placenta. Você previne retenção de placenta numa outra vaca. Aquela vaca que já teve retenção de placenta, você trata consequência de retenção de placenta. E consequência de retenção de placenta certo, uma contaminação uterina extremamente maior do que a contaminação normal e atraso na involução. Então, o tratamento de retenção de placenta, ele visa tratar as consequências da retenção de placenta, que são essas que nós falamos. A Lisandra pediu como prevenir os cistos. Bom, Lisandra, boa noite. Cisto ovariano é uma das patologias que de fato, elas estão mais relacionadas a fatores predisponentes. São as patologias que mais variam, que elas mais oscilam entre propriedades e entre diferentes períodos nessas propriedades. E para a gente saber se realmente a gente tem uma incidência de cisto ovariano um pouco acima daquilo que é considerado aceitável, porque toda patologia ela tem uma quantidade aí aceitável com relação à sua ocorrência, e no caso de cistos ovarianos, nós estamos aí alguma coisa em torno de 12% a 15% de cistos ovarianos, considerando média de ano inteiro, e
prevenção de cisto ovariano está relacionado a situações, de novo, que tiram a vaca da sua condição de conforto. A etiologia principal de cisto ovariano é uma liberação anormal de um hormônio chamado GnRH, principalmente lá na onda pré-ovulatória, lá no final do desenvolvimento folicular. É uma falha de ovulação. A ocorrência de cisto ovariano está relacionada a um distúrbio hormonal que leva à falha de ovulação e o elemento-chave se chama GnRH. Tudo que interfere nessa liberação normal de GnRH para que promova a ovulação do folículo pode levar a cisto ovariano. E nós podemos resumir essas causas de cisto ovariano quando nós temos o efeito de um outro hormônio que atrapalha muito a liberação de GnRH, que é um hormônio chamado cortisol. Toda vez que o cortisol está um pouco ou mais aumentado, a gente tem um problema na liberação de GnRH e isso leva a maior incidência de cisto ovariano. Então, vamos colocar aqui algumas situações que sempre vão levar à questão de aumento da ocorrência de cisto ovariano, principalmente se eu tenho uma questão de cortisol aumentado que vai bloquear parcialmente ou totalmente certa liberação da onda pré-ovulatória de GnRH. Primeira dessa situação, estresse térmico. Parece que nós estamos repetindo a situação de retenção de placenta, mas o efeito é de cortisol. O cortisol, além de ser imunossupressor e vai causar retenção de placenta, ele bloqueia o GnRH, então eu vou ter que esperar uma maior ocorrência de cisto ovariano. Quanto pior for a ambiência das minhas vacas e quanto mais quente for a época do ano. Segunda situação, vacas que passam por um período de balanço energético negativo pós-parto mais profundo e com maior duração. Aí nós estamos falando de vacas de maior produção de leite. Então essas vacas são aquelas que estão mais propensas a ter cisto ovariano, certo? E outras situações que tiram a vaca do esquema de conforto. Uma vaca que por acaso teve uma outra patologia, uma vaca que teve retenção de placenta, que teve uma... Essa vaca tem a maior possibilidade de ter cisto ovariano. Bom, Lisandra, vamos lá, retomando a conexão aqui. A gente estava falando do cisto ovariano, só terminando, parece que o vídeo cortou aí, porque a internet está meio ruim aqui. Toda vez que você tiver, então, uma média de cisto ovariano que passar um pouco de 12% a 15%, saiba que você tem algum fator predisponente que está aí atuando e você tem que fazer o dever de casa, verificar onde está sendo esse problema e tentar atuar para que isso não cause um prejuízo maior para as propriedades onde você assiste ou então a propriedade que você trabalha. A outra, qual protocolo você usa para implante de embrião? Me perguntou. Tem uma outra pergunta aqui falando de qual o protocolo que se utiliza para implante de embrião. Quando a gente fala de protocolo para receptora de embrião, esse protocolo pode ser o protocolo mais simples possível. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a gente não está muito preocupado com o horário exato da ovulação desse animal. Como, na verdade, nós precisamos que essa vaca ovule e esse embrião ele vai ser colocado nessa receptora 7 a 8 dias depois. Um protocolo que não consiga sincronizar tão bem a ovulação, um protocolo mais simples, ele funciona muito bem para receptoras de embrião. Então você pode usar um protocolo dos mais simples que existem aí, desde que ele faça a vaca ovular e você tenha um percentual razoável de receptoras lá no final aptas para receber embrião, ou seja, com corpo lúteo. Esse é um protocolo bom, o mais simples possível. Não gaste muito dinheiro com isso, que é desnecessário. Outra, a Luana perguntou sobre o protocolo para retenção de placenta. Na verdade, deve ser um protocolo de tratamento de retenção de placenta, né? Porque retenção de placenta, a primeira questão de retenção de placenta é se definir a partir de qual é o momento que deve ser considerado retenção de placenta. E o protocolo, qualquer tratamento de retenção de placenta, é um tratamento que visa combater as principais consequências de retenção de placenta. Quais são elas? Repetindo. O problema da retenção de placenta é que isso leva a uma contaminação uterina muito maior do que
o que é o normal. Então nós temos que combater essa contaminação uterina excessiva e temos que combater também o atraso na involução uterina, que são as duas coisas que, de fato, a vaca com retenção de placenta vai ter prejudicado, né? Então, um tratamento que combata a proliferação excessiva de agentes e que ajude a involução uterina vai funcionar muito bem. O Mauro, ele fala o seguinte: na minha propriedade teve problemas com IBR e BVD, vacinação em dia e depois excesso de proteína, nível ureico no leite em 24%. Uns falaram que tem que ser abaixo de 12, então até que ponto o nível ureico interfere na reprodução? Ele está com 10 vacas inseminadas e 3 repetem cio. Na verdade, aqui nós temos duas coisas que eu acredito que não tenha muita coisa uma a ver com a outra, né? Essa questão de problema sanitário aí de IBR, BVD, ela não tem muita coisa a ver com nitrogênio ureico, né? Vamos começar com a IBR-BVD. IBR-BVD não adianta, você tem que ter um protocolo vacinal, certo? Que de fato consiga, além de vacinar, imunizar a vaca, né? Então, trabalhar com um produto que você de fato saiba que é um produto bom, uma boa vacina no mercado, seguir exatamente o protocolo vacinal, dose e reforço. Se a vacina coloca para os animais que são imunizados da primeira, ou primo vacinados, deve fazer um reforço de 4 a 5 semanas, como é mais comum. Isso tem que ser feito em todos os animais, certo? E revacinar de acordo com o calendário que é proposto. Toda vez que você perde, atrasa um mês a vacinação, você deveria começar tudo de novo. E vacinação não é para curar nada, vacinação é para impedir que o agente entre no rebanho. Então, principalmente em gado de leite, nem se discute isso. É vacinar se tem ou se não tem o problema. Então tem que vacinar todo mundo, né? E aí se o protocolo vai funcionar ou não, depende de se ele foi ou não foi bem feito, né? Outra situação, certo? A questão de nitrogênio ureico, de fato o nitrogênio ureico afeta muito a reprodução, e toda vez que o nitrogênio ureico, certo, do tanque ele ultrapassar 12 a 14, nós podemos já começar a ter problemas de reprodução. Agora nós temos que ter cuidado, você faz nitrogênio ureico do tanque, certo? Às vezes você tem ali algumas vacas, pode ser que a média do tanque esteja boa, mas você tenha algumas vacas no plantel que tem um nitrogênio ureico que aquele nitrogênio ureico daquelas vacas estão prejudicando o animal. Você faz uma média de um lote no tanque, certo? Às vezes isso não reflete o problema que está acontecendo com algumas vacas específicas. Então, o ideal é que você tente fazer uma avaliação daquele lote de vacas, principalmente do lote de vacas que está com mais produção, ou do lote de vacas que você tem problema na reprodução. Porque às vezes você está fazendo uma avaliação do tanque e aquilo não está refletindo o problema real que existe na sua propriedade. Mas sempre que passar de 12 ou 14, com certeza já é um nível de alerta. A Eveline, ela está querendo saber mais sobre taxa de prenhez, como aumentar a taxa de prenhez, se existe alguma suplementação específica para melhorar essa taxa. Eveline, tudo que afeta a reprodução afeta a taxa de prenhez. Tudo, certo? Suplementação, certo? Vai funcionar quando você tem deficiência de alguma coisa, certo? Excesso de nenhum nutriente é melhor do que nível normal. Agora, nós não podemos pensar que o problema de taxa de gestação é só devido a alguma questão de suplementação, certo? Nós temos que saber qual é o problema que está levando a menor taxa de gestação, se isso é um problema que você tem aí na propriedade, analisar isso de uma forma ampla, descobrir o que está levando a esse problema para então, certo, trabalhar em cima disso, né? Porque eu vou te dar um exemplo aqui simples, né? Não adianta nada você fazer uma suplementação de alguma coisa
para as vacas, se ela não tem deficiência disso, e se o problema é um problema de manejo, se é um problema de ambiente, se é um problema de sêmen, se é um problema de inseminador. Então, taxa de gestação é uma coisa sempre que a gente quer alta, mas você tem inúmeros fatores, certo? E tem que pesquisar para saber qual que é o fator que está tendo problema aí na sua propriedade, para você atacar aquele problema que é certo. Suplementação funciona onde tiver deficiência. Ele pede, pela tua experiência, em ordem de importância, o que tem sido mais impactante negativamente na taxa de prenhez? Nutrição, carência energética, sanidade, fungos, estresse térmico. O que impacta negativamente na taxa de prenhez? Bom, primeira coisa que talvez impacte, acho que em ordem de prioridade fica muito difícil da gente falar, porque isso não se adequa exatamente da mesma forma a todas as propriedades. Mas vamos falar daquilo que está sempre presente na maioria das propriedades de uma forma geral. Ambiência, para quem cria vaca europeia em clima tropical e subtropical, nós sabemos que esse é sempre um desafio e vai ser sempre um desafio na maioria das propriedades, principalmente na época mais quente do ano. Nutrição, certo? Também balanço energético está aí dentro da nutrição, também é um problema, principalmente se eu estou falando de vacas de mais alta produção. Essas vacas de mais alta produção, o problema delas é que a gente não consegue ter uma nutrição que se adequa ao desafio da demanda nutricional desses animais. Certo? Então, são essas duas situações. O restante, certo? Principalmente para gado de leite, eu coloco como terceiro item e mais importante, são as patologias relacionadas à reprodução. Nós temos que lembrar que uma de cada 5 vacas que parem tem uma das 3 principais patologias da reprodução: retenção, infecção uterina ou cisto ovariano. E nós, em média, não estamos conseguindo diagnosticar nem 20%. Nós estamos tentando inseminar a vaca que tem alguma patologia, tem algum problema e não tem chance de ficar gestante. Então, se a gente pudesse pegar os 3 principais fatores, seria relacionados à vaca, seria a parte de ambiência, nutrição, e se essa vaca de fato ela está sadia, em condição de fato de ficar gestante. Porque se ela tiver alguma patologia prejudicando, ela não vai ficar gestante de forma alguma. O Leandro, ele pede como calcula a taxa de prenhez, que são vacas aptas para entrar na conta. Não sei se dá para entrar muito a fundo nisso, mas... Na verdade, taxa de prenhez e taxa de gestação, a diferença é que a taxa de prenhez, você calcula uma dividindo o número de vacas prenhas pelo total de vacas que efetivamente foram inseminadas, e a outra você calcula o total de vacas prenhas dividido pelo total de vacas que estão aptas a serem inseminadas. Pode ser que elas tenham sido inseminadas ou não. Então, a diferença de taxa de prenhez e taxa de gestação é isso, certo? Uma, você divide o total de vacas prenhas pelo número de vacas que foram inseminadas, ou seja, se você inseminou 10 vacas e prenhou 4, você tem uma taxa de gestação de 40%. Só que, se você emprenhou 4 vacas, mas tinha inseminado 10, mas tinha na sua propriedade 15 vacas a serem inseminadas, você não pode dividir as 4 que ficaram prenhas só por 10, você tem que dividir pelo total de vacas que estariam aptas a serem inseminadas. Se você as inseminou ou não, é uma questão a ser considerada. Então a gente calcula essa taxa dessa forma. Minhas IATFs em novilhas Nelores estão ruins. Faço IATF em bloco avaliando no ultrassom no dia da inseminação. As que inseminamos até tem um resultado em torno de 50%, mas estou tendo um alto número de animais que não apresentam folículo e por isso não são inseminados. O que fazer para melhorar isso? Em primeiro lugar, tem que verificar quando que você está fazendo essa avaliação. Essa avaliação, se você tem muitas vacas que não estão sendo inseminadas porque elas não têm crescimento folicular, tem alguma coisa errada. Ou está errada com o critério de seleção que você usa para colocar essas novilhas em reprodução. Talvez você esteja colocando essas novilhas em reprodução sem condições delas responder ao protocolo, ou o seu protocolo ele não é adequado para esse tipo de animais. Toda vez que você não tiver, pelo menos, repare, 90% dos animais
no momento da inseminação, em condições de ovular, tem uma coisa errada. Ou está errado os animais, ou está errado o protocolo, né? Tem que verificar o que está acontecendo numa dessas situações aí. É sobre endometrites, qual que seria um tratamento adequado? Bom, endometrites nós estamos falando de um processo inflamatório do útero que leva a uma questão que a gente chama, hoje nós chamamos mais de problemas de saúde uterina, né? Os tratamentos das endometrites, via de regra, são tratamentos que nós temos que fazer com antibiótico terapia. E aí vem a questão de como essa antibiótico terapia ela vai ser aplicada. Nós vamos tratar 600, 700 quilos de vaca ou nós vamos tratar meio quilo de útero? Essa é uma situação, né? Se nós estamos pretendendo tratar só o útero das vacas, obviamente nós temos que trabalhar com tratamentos do tipo local. E aí nós estamos falando de infusão uterina, né? Se nós vamos tratar a vaca como um todo, nós estamos falando de tratamento parenteral. O problema, certo, é que os dois tipos de tratamento têm vantagens e desvantagens. Toda vez que eu falo do tratamento local, eu trabalho com uma quantidade muito menor de antibiótico, tem muito menos tempo ou nada de resíduo no leite. O problema é que você tem que ter alguém com capacidade operacional para fazer esse tratamento. Não é tão simples quanto dar injeção numa vaca. Quando eu falo de tratamento parenteral, é muito simples a gente fazer e continuar o tratamento. O problema é que eu não estou tratando só o útero. O antibiótico vai se espalhar na vaca como um todo. Eu não estou tratando meio quilo de útero, estou tratando 600, 700 quilos de vaca. Gasto muito mais antibiótico, embora seja mais fácil, e geralmente vou ter muito mais tempo de descarte do leite, né? De acordo com a sua capacidade operacional, certo? Você vai optar por um ou por outro, mas de fato, tratamento para infecção uterina ou para endometrites, via de regra, a gente começa com antibiótico terapia. Tem algumas coisas adicionais que podem ser feitas? Tem, né? Mas sempre com antibiótico terapia para começar. O Feiger. Como diferenciar neoplasia de cordões sexuais, como são luteoma, tecoma e tumor da célula da granulose? Cara, eu não faço a mínima ideia e eu vou te dar uma noção disso, certo? Tem 30 anos que eu só mexo com reprodução, certo? Eu não faço a mínima noção de quantas milhares ou talvez milhões de vacas que eu já trabalhei na minha vida, certo? Eu vi isso uma única vez. Então, eu acho que talvez a gente tivesse que preocupar com algumas coisas que são um pouco mais relevantes e que têm um pouco mais de importância no dia a dia. Porque talvez alguém vai viver uma vida inteira mexendo com reprodução e nunca vai nem chegar perto de nenhuma dessas patologias. Eu de fato, eu vi isso uma única vez na vida, uma neoplasia ovariana em vaca, e não tem... Para se diferenciar, provavelmente você teria que fazer uma biópsia, mas é uma coisa tão rara, certo, que eu acredito que se você acha uma neoplasia no ovário de uma vaca, no genital de uma vaca, é corte e não tem por que ficar preocupando com o que seria aquilo. Nós temos coisa mais relevante para pensar e para pôr as coisas para frente e fazer o produtor ganhar dinheiro. Prolapso de cérvix, qual o tratamento por profilaxia? Bom, dependendo do que nós temos que pensar o que seria prolapso de cérvix. Se nós estamos falando de prolapso de anel cervical, que é uma coisa que acontece com 60%, 70% de todas as vacas, não há nada a fazer, certo? Agora, se nós estamos falando de prolapso externo de cérvix, que é aquela vaca que, quando ela deita, a cérvix dela é vértice, se insinua pela vulva, aí nós estamos falando de um outro problema que é mais sério, né? Se nós estamos falando de um prolapso de anel cervical, que é um anel cervical o penúltimo anel passar por dentro do último anel, isso acontece depois do parto da maioria das vacas. Coisa normal, talvez dificulte um pouco as inseminações. Quando nós estamos falando de prolapso de cérvix, na verdade não é prolapso de cérvix, é um prolapso vaginal que a cérvix vai se insinuar pela vulva. Aí nós temos um problema muito sério. Boa parte das vezes você vai resolver isso com intervenção cirúrgica e boa parte das vezes essa cirurgia, mesmo quando ela é feita, ela tem um prognóstico de reservado ou desfavorável, né? Essa é uma vaca que, se ela não for uma vaca muito, muito boa, o que deveria se encaminhar essa vaca para descarte. Uma que é, o lactotropin interfere na reprodução da vaca? Essa é uma pergunta. Tá, vamos lá.
Aqui tem uma pergunta sobre se o lactotropina interfere na reprodução da vaca. Nós estamos falando de somatotrofina recombinante bovina. Interfere sim de forma positiva, certo? Nós usamos lactotropina para aumentar desenvolvimento folicular, inclusive para melhorar ambiente uterino, para melhorar a taxa de prenhez em receptora de embrião. Hormônios de crescimento, lactotropina ou os outros hormônios de crescimento que tem no mercado, eles interferem na reprodução negativamente quando são utilizados de forma errada, inadequada. Qual é o erro principal? O pessoal achar que esses produtos viram leite. Isso não acontece, certo? O erro está onde? O cara aplica esse produto, a vaca aumenta de produção e o sujeito continua alimentando essa vaca como se ela não tivesse aumentado a produção. É isso que estraga a reputação dessas substâncias. Eles não interferem negativamente na reprodução, ao contrário, eles interferem positivamente. O problema é que geralmente são mal utilizados. Sua opinião sobre o uso de prostaglandinas junto ao tratamento de metrites? As prostaglandinas, elas são excepcionais no tratamento de metrite em qualquer situação e são praticamente imprescindíveis quando a gente usa essas prostaglandinas numa vaca que tem um corpo lúteo para baixar a progesterona. Por quê? Porque a progesterona é um hormônio extremamente imunossupressor. A gente discutiu isso com uma turma durante o curso. Hoje aqui, estava vendo uma vaca lá no curso de ultrassom que ela tinha corpo lúteo, tinha uma infecção uterina e nós discutimos justamente essa situação. Toda vez que a gente tem progesterona alta, as prostaglandinas elas têm um efeito adicional espetacular no tratamento das infecções uterinas, por qualquer que seja o tratamento, antibiótico, terapia parenteral ou local. Então, de fato, parabéns aí para quem lembrou isso, espetacular, muito bom, temos que fazer. Protocolo hormonal para vacas com endometrite. No protocolo hormonal para vaca com endometrite não existe. Certo? O que nós temos que fazer é tratar a endometrite e colocar a vaca em algum protocolo para emprenhar depois que ela não tem mais endometrite. Não existe nenhum protocolo, se a gente está falando de protocolo de IATF, que cure endometrite. O protocolo de IATF serve para emprenhar a vaca. Se ela tem endometrite, ela não vai ficar prenha. Então, primeiro nós temos que tratar, isso é uma patologia. Esse é um dos principais problemas. Hoje nós estamos achando que IATF resolve tudo. Não resolve. Se a vaca tem uma patologia, eu tenho que diagnosticar, tratar, esperar resolver e depois colocar no protocolo. Né? Então, protocolo hormonal para endometrite não existe. Eu posso usar, associado ao meu tratamento de endometrite, uma prostaglandina para melhorar a eficiência do tratamento, que foi a pergunta que nós respondemos do colega anteriormente aqui. Bom, gente, as perguntas aí que a turma enviou, na verdade nós respondemos, espero que tenha sido uma resposta aí a contento. Nós vamos aproveitar agora esse momento para falar um pouquinho de uma situação, um tema que é extremamente relevante. Isso faz parte da eficiência reprodutiva de qualquer rebanho, principalmente rebanho de leite, e nós estamos falando de um tema que interfere muito e nós colocamos inclusive como um dos 3 fatores que mais interferem na melhoria da taxa de gestação, na possibilidade de fato você emprenhar a vaca, que é a ocorrência dessas patologias da reprodução. Se a gente pegar só as 3 principais patologias da reprodução, retenção de placenta, infecção uterina e cisto ovariano, nós estamos falando que 1 de cada 5 vacas de leite vai ter alguma dessas patologias. E o que a gente tem visto aí é que o diagnóstico e principalmente o tratamento correto dessas situações, ele é muito abaixo do que de fato ocorre. Né? Vamos pegar lá a retenção de placenta. Nós temos em média aí situações onde a retenção de placenta chega a 30%, 40% num rebanho em determinadas épocas do ano, sendo que toda vez que a média do ano passar de 10, 12, nós temos alguma coisa muito errada. E a maioria das pessoas não sabe nem como
iniciar o tratamento da retenção de placenta, não sabe nem a partir de que momento já passa a considerar a retenção de placenta e muito menos sabe tratar de forma adequada as consequências da retenção de placenta, porque a gente não trata a causa. Essa é uma patologia que se trata a consequência e quem trata a retenção de placenta é quem está na fazenda. Não dá tempo do veterinário ir lá tratar, certo? A equipe, o produtor, o funcionário tem que estar bem treinado para isso. Depois nós podemos passar para a infecção uterina. 2 tipos de infecção uterina, metrites e endometrites, ou metrites puerperais e endometrites, certo? Ou infecções pós-puerperais. O resto do mundo, gente, já está trabalhando até com vacina para infecção uterina. E nós aqui não estamos conseguindo nem diagnosticar. O pessoal acha que ultrassom é uma ferramenta boa para trabalhar diagnóstico de infecção uterina. Nos resultados negativos, se você jogar uma moeda para cima, e cara ou coroa, é mais eficiente do que fazer ultrassom em vaca para diagnosticar infecção uterina. Então, nós estamos lidando com isso de uma forma extremamente precária e banal. E, de novo, nós estamos falando de uma patologia que acomete, em média, 15% das vacas e que nenhuma vaca com infecção uterina vai ficar prenha. Boa parte dessas vacas que repetem bastante cio, provavelmente elas podem ter, certo, infecção uterina. E por último, os cistos ovarianos, que quando nós estamos falando de vaca europeia em clima tropical e subtropical, é uma das patologias que tem uma grande incidência mesmo, e também, de novo, nós não estamos sabendo trabalhar nem com fatores predisponentes e muito menos com tratamento adequado. Então, com a experiência nossa de ter trabalhado um pouco mais de 3 décadas só com reprodução de bovinos e com a experiência que a gente tem em treinamentos em várias modalidades aí, nós estamos inclusive hoje aqui em Catanduvas fazendo uma turma de curso de ultrassonografia, nós resolvemos, para atingir uma quantidade maior de público, nós resolvemos fazer um treinamento online sobre patologias da reprodução, focando aquelas 3 principais patologias que são retenção de placenta, infecção uterina e cisto ovariano. Esse curso ele já está produzido, nós estamos só lapidando e fazendo editoração da parte final dos vídeos, e dentro de no máximo uma semana esse curso vai estar disponível online para que todo mundo tenha condição de fazer o curso e com certeza de ser mais eficiente com relação à reprodução, principalmente as vacas de leite. Por que não também as vacas de corte? Também as vacas de corte são importantes, mas no caso das vacas de leite, nós temos uma situação onde a ocorrência dessas patologias é muito maior. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença, espero encontrá-los em breve e se puderem dê uma olhada lá nessa iniciativa nossa que eu acho que vai ter muito a ajudar, Vocês podem fazer esse treinamento online de patologias na reprodução na hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, no conforto da casa de vocês aí, e eu tenho convicção que esse treinamento vai ajudar muito no dia a dia de cada um de vocês, para que vocês possam prestar um serviço de melhor qualidade e trazer um pouco mais de eficiência para a reprodução, para a produção e eficiência financeira também para as propriedades que vocês assistem. Certo? Muito obrigado e um abraço.